o objetivo desse capítulo, Teoria Cinética dos Gases, é o quê? É relacionar o movimento das moléculas ou dos átomos que compõem o gás com os parâmetros que caracterizam esse gás. Porque a gente sabe que a pressão, o que é a pressão? Ela é causada pelas pancadas que os átomos que compõem o gás dão nas paredes do recipiente, né? Essas colisões contra as paredes do recipiente vão definir quem é a pressão. Então, a pressão tem a ver com o movimento, né? A temperatura do gás é a medida dessa agitação térmica. Tem a ver com o movimento. E o volume que o gás ocupa também tem a ver com o movimento, porque ele ocupa todo o volume que for permitido para ele, né? Se você deixar ele escapar, ele tem movimento, as moléculas têm movimento, ou átomos, e esse gás vai ocupar um volume maior. Então, será que é possível relacionar P, V e T, V volume, né? P, Vzão, volume, T, temperatura, com a velocidade, Vzinho? A gente viu isso na aula passada. Então, vamos só anotar aqui as equações, vamos fazer um banco de dados aqui, né? A gente viu a lei dos gases ideais, ó, PV igual a nRT. A gente vai precisar disso aqui, certo? A gente definiu o número de mols como sendo o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, né? Definimos a massa molar como sendo a massa de uma molécula vezes o número de Avogadro, né? Então, podemos definir o número de mols como a massa da amostra pela massa molar. E aí, a gente calculou a velocidade quadrática média. Velocidade quadrática média, que era a raiz de 3RT sobre a massa molar, né? Ora, se a gente tem a velocidade média, quadrática média, facilmente a gente pode encontrar uma expressão para a energia cinética, né? A energia cinética, ora, quem seria? A energia cinética associada a uma molécula ou átomo que compõe um gás, nada mais é do que, vamos fazer a energia cinética média. Ora, é 1/2 de mv ao quadrado. Velocidade média ao quadrado. Não é isso? Mas o que é a velocidade média ao quadrado? Aqui ela. Isso aqui é a mesma coisa que a velocidade média ao quadrado, né? Então, eu vou jogar lá dentro. Vai ficar assim, ó. Energia cinética média, 1/2 de m, 3RT. Quando eu levar ao quadrado, a raiz vai embora. 3RT sobre a massa molar. Não é isso? A massa mzinho é a massa molecular de uma molécula ou de um átomo. E a massa mzão é a massa molar, né? Que é o produto da massa de um átomo pelo número de Avogadro. Quando eu dividir mzinho por mzão, o que eu vou ter lá? K médio, ó, é igual a 3/2. Mzinho sobre mzão é o quê? Mzinho sobre mzão, 1 sobre Na, o inverso do número de Avogadro, né? Então vai ficar, aqui é 1 sobre Na, ó, e lá tem RT. RT sobre Na. Mas quem é R sobre Na? Tem outra relação que eu não escrevi aqui, que é a definição da constante de Boltzmann, né? Que é o K. O K, ó, o K, a gente definiu na aula passada, ele é definido como a constante dos gases ideais sobre... Isso aqui é só relembrando, né? A gente já fez tudo isso na aula passada. Então, R sobre Na é o K, a constante de Boltzmann. Então, eu posso trocar isso aqui, ó, por K. E aí, encontro aquela equação famosa para energia cinética média, 3/2 de kT. Essa equação, ela, de novo, ela relaciona, assim como essa, ó, a gente relacionou, né? Temperatura com velocidade. E essa equação também, na verdade, não sei se vocês lembram, ela tinha uma outra forma para pressão, que foi quando a gente chegou nessa, né? E ali a gente tem, de novo, uma relação entre movimento e temperatura, né? Mostrando que a energia cinética, ó, nada mais é do que uma medida da temperatura. Ou, por outro lado, né, a temperatura do gás provém do fato de que aqueles átomos ou moléculas estão em constante movimento, né? Ou seja, a energia cinética é uma medida do grau de agitação térmica das moléculas. Essa equação relaciona justamente, é uma relação que a gente buscava, que é justamente o movimento e a temperatura relacionados através de uma equação matemática. Quer dizer,
se o gás é feito de moléculas e essas moléculas necessariamente têm movimento, então elas têm uma temperatura que vai ser sempre diferente de zero Kelvin, né? Ou por outro lado, se você fornece energia sob forma de calor e aquele calor vai aumentar ou reduzir, variar a temperatura do gás, isso vai ser refletido no movimento das moléculas. Né? Quando o gás recebe energia sob forma de calor, a temperatura dele aumenta e as moléculas vão ter uma agitação térmica maior. Né? Por outro lado, se o gás perde energia sob forma de calor, resfria, a temperatura dele cai, né? E a agitação térmica diminui. Elas vão se agitar menos. A amplitude de oscilação reduz. Certo? Aí você diz, tá. Então, a velocidade média, quadrática média, de movimento das moléculas de um gás é essa daqui, ó. Né? Raiz, a gente obteve isso na aula passada. Raiz de 3RT sobre M. Só que isso aí é a velocidade quadrática média. Né? É uma informação global, a média. Se você quiser uma informação mais local, mais pontual, aquilo lá não te informa, porque lá não é uma informação pontual, é uma média. Né? Se você fosse, por exemplo, fazer uma pesquisa, sei lá, sai aí no campus e começa a medir a altura das pessoas e anota esses dados, você vai traçar um gráfico depois, né? Você vai perceber que esse gráfico ele é mais ou menos, imagine que o eixo X seja a altura das pessoas e o eixo Y seja a probabilidade. Vocês já fizeram a cadeira de probabilidade, né? Estão fazendo, se dando super bem, né? Todo mundo vai saber, então, entender isso aqui. Então, ó, deu fé. Então, ó, se você traçar um gráfico da probabilidade de alturas contra a altura, o que você deve encontrar? Você deve encontrar um gráfico que é uma gaussiana, né? Mais ou menos isso aqui, ó. O que é um gráfico? Que distribuição é essa? É uma distribuição uniforme. A matéria da prova hoje é? Pronto, ótimo. Então, todo mundo por dentro, né? Então, o que diz essa distribuição? Diz assim, ó, que ela tem mais ou menos... Imagine, o que se representaria esse ponto bem aqui? Perceba que o eixo Y ele não é a altura, ele é a probabilidade de encontrar alguém com aquela altura. Então, o que você deve achar? Você deve achar que a maioria das pessoas, ou seja, a altura mais provável é a altura média. Né? Ou seja, você vai encontrar, na maioria dos casos, pessoas com altura média. Eventualmente, você vai encontrar algumas pessoas com altura maior, pessoas mais altas. Eventualmente, você vai encontrar pessoas mais baixas. Mas isso é um pouco mais raro de acontecer. Né? No geral, você vai encontrar pessoas com altura média. Se você for traçar um gráfico da velocidade das moléculas ou dos átomos de um gás, certo? Traçar um gráfico de probabilidade, o que você vai encontrar não é exatamente isso daqui. Seria assim, ó. Se você for traçar um gráfico da distribuição de probabilidade. Gostaram? Preparem, que vem coisa mais legal ainda. Vai, só me dizer. Sim, senhora. Quem mandou fazer a segunda chamada? Opção sua fazer a segunda chamada. Agora aguenta. Vamos lá. Então, se eu for traçar um gráfico da probabilidade da velocidade das partículas, esse gráfico não seria... Porque o gráfico esperado, quer dizer, o gráfico mais comum seria uma gaussiana, uma distribuição uniforme. Ou seja, igual a probabilidade de encontrar... Vamos voltar para as alturas. Igual a probabilidade de encontrar, por exemplo, uma pessoa com altura 75% acima da altura média ou 75% abaixo da altura média. No gráfico da distribuição de probabilidade de velocidade, isso é um pouquinho diferente. Ele é mais ou menos assim, ó. Se você traçar um gráfico, ele lembra uma gaussiana, mas ele tem um decaimento, ó, um pouquinho diferente para o lado direito, um decaimento exponencial. Ele não é simétrico, né? Como uma curva gaussiana é. Então, se você traçar esse gráfico, vou apagar aqui o das alturas, certo? Se você traçar esse gráfico das probabilidades, a probabilidade de velocidade, você vai ter isso daqui, ó, que é uma curva um pouquinho assimétrica. Ou seja, você vai ter aqui uma região onde você vai ter a velocidade mais provável,
Lembrando que isso aqui é probabilidade, né? Então a maioria das partículas, ó, vão ter essa velocidade aqui, ó. Por isso que esse é o ponto mais alto da curva. Mas algumas partículas vão ter velocidade mais baixa, só que para o lado direito, ou seja, quando essas velocidades tendem para os valores mais altos, esse decaimento não é quadrático como do outro lado, ele é exponencial, ele vai decaindo mais devagar. Então a função disso daqui não é uma função daquelas que vocês viram lá no curso de probabilidade, não é uma função da curva gaussiana. Ela tem esse decaimento exponencial, tem a parte quadrática, mas tem também esse rabinho para o lado direito, que é um decaimento exponencial. Que seria, então, a expressão matemática, a função de distribuição de velocidade. Vamos lá. A função P de V, ó, ela é do tipo 4π. Essa a gente só vai usar essa função, não vai demonstrar, porque a demonstração é bem complexa, certo? Prepara, calma aí, né? É a função de distribuição de velocidade de Boltzmann, que é assim, ó, do tipo m, 2πrt elevado a 3 meios, v ao quadrado, seria uma gaussiana, né? Mas tem um decaimento. Tá só aqui para não atrapalhar. Elevado a menos 2. Pronto. Essa é a função. Um pouquinho apertado aqui, né? Vamos conversar sobre isso aqui, olha só. Essa é a função de distribuição de velocidade, como eu falei, ela tem esse decaimento exponencial no final, né? Perceba que isso depende da massa molar, da temperatura do gás e da constante dos gases ideais R, certo? O que diz essa expressão? Essa expressão diz a probabilidade de você achar uma partícula, um átomo, uma molécula do gás com aquela determinada velocidade. Ora, o que eu vou achar se eu somar todas as probabilidades, desde a velocidade 0 até infinito? Se eu fizer uma soma de 0 a infinito da função de distribuição de velocidade, o que eu vou encontrar? O que eu devo encontrar? Todas as partículas têm que estar nesse intervalo, concorda? Então, se eu somar, né, a probabilidade de encontrar todas a probabilidade, a função de distribuição de probabilidade ao longo do intervalo todinho de 0 a infinito, todo mundo tem que estar lá dentro. 100% das partículas estão lá. Ou seja, essa soma vai ser 1. Ao contrário, se eu somar isso daqui dentro de um intervalo menor, eu vou encontrar só uma fração das partículas lá dentro. Né? Se eu somar isso de um intervalo, por exemplo, de V1 a V2, eu vou encontrar uma fração do todo. Né? Uma fração que vai corresponder justamente às partículas que possuem velocidade dentro daquele intervalo. Se o intervalo englobar de 0 a infinito, todo mundo tem que estar lá dentro, eu vou ter 100% das partículas lá, então essa soma é 1, certo? Eu vou usar esse fato para calcular as velocidades, uma delas é que a gente já calculou na aula passada, que é a velocidade quadrática média. Vou calcular a velocidade média, a quadrática média e a velocidade mais provável usando a distribuição, usando aquela função de distribuição de velocidade. Preste atenção, depois copia, certo? Porque esse aqui não tem no material completo. Então, vamos primeiro tentar achar a velocidade média. Vamos usar a função de distribuição de velocidades para achar a velocidade média de uma partícula. Ora, se eu quero achar, usando a função de distribuição de velocidade, a velocidade média, o que eu preciso fazer? Multiplicar pela função velocidade. Né? Ou seja, a velocidade média, ó, nada mais é do que a integral de 0 a infinito, vou ter que somar dentro do intervalo todinho, da função velocidade, vezes a função de distribuição de velocidade, não é isso? Para achar a velocidade média, né? Eu vou multiplicar o produto, vou fazer o produto, somar a função de distribuição de velocidade pela função que eu quero achar. Vocês devem ter visto isso na cadeira de probabilidade. Aí vamos lá, vamos colocar agora quem a gente conhece. Vamos lá. Velocidade média, ó, vai ser simplesmente o produto da função velocidade que eu quero pela função de distribuição de velocidade que está lá. Vamos colocar ela aqui e vamos arrumar quem a gente puder arrumar. Presta atenção, ó. M sobre 2πrt a 3 meios V ao quadrado é
menos m sobre 2rt v ao quadrado dv, né? Certo? Só que tem aí um pessoal que não depende de v. A gente vai integrar isso em v, né? Todo esse pessoal aqui da frente não depende de v. Então, ele pode sair da integral. E eu vou ficar simplesmente com velocidade média 4π. Todo esse pessoal aqui eu vou tirar, tá? Ó, 4π m sobre 2πrt a 3 meios, ó. Só tirando da integral. Fiz nada ainda. Aí vou aqui, ó. Aqui eu tenho v ao quadrado e aqui eu tenho v. Então vai ficar a integral de 0 a infinito de v ao cubo é a menos m. Deixa eu chamar uma constante, né? Mas vamos deixar assim. 2rt v ao quadrado dv. Pronto. É essa integral aqui que a gente vai ter que resolver, ó. Certo? Só que se você for lá no Resnick, tem uma apêndice que tem algumas integrais tabeladas e essa daí é uma delas. Ó, vamos olhar lá no livro. O apêndice é na página 283. Eu vou colocar bem aqui, ó. Vou colocar bem aqui, certo? Vamos procurar a integral que parece com essa. Ó, essa integral é do tipo x elevado a n mais 1. Ó, aqui, perceba que aqui aparece o x e aqui aparece o x. Né? Aqui é uma constante. É elevado a alguma constante. Né? Aí você vai lá na tabela e procura alguma coisa que se assemelhe a isso. Ó. Variável de integração elevada a um expoente. Aqui um expoente, um número inferior. Aqui na frente uma constante e uma exponencial. Aí se você for procurar... Pronto, a integral 20. Eu vou escrever ela aqui para você ver como ela se assemelha. Quem está com o livro, na página 283, a integral 20, ela é assim, ó. 0 a infinito de x elevado a 2n mais 1, ó, é elevado a menos ax ao quadrado, dx. A solução dela é essa daqui, ó. N fatorial 2a elevado a n mais 1, se o a for maior que 0. Deixa eu ver se está correto. Só um minutinho. X, 2n mais 1, pronto. Está correto. Pronto. Se você olhar, presta atenção, ó. Essa integral, ela se assemelha a essa. Vamos tentar comparar. Vamos lá. Ó. No nosso caso, quem é o x? É o v. Vamos botar aqui, ó. Vou fazer aqui a parte só a semelhança de variáveis, ó. Quem é o nosso x? É o v. Quem faz o papel de x é o v. Quem faz o nosso papel de a aqui? Quem é o a? M sobre 2rt. Né? Quem é o nosso n? Presta atenção, ó. X elevado a 2n mais 1 vai ser igual a quem aqui? 3. Então, 2n mais 1 é igual a 3. Quem é o nosso n? 1. Pronto, aí agora é só você comparar, né? Não é tão difícil. Você só olha lá na tabela, aqui se assemelha. Agora vamos fazer as comparações. Vamos lá. Vou repetir isso aqui da frente, resolvendo a integral depois. Vou primeiro repetir, ó. Velocidade média, olha só, vai ser igual a 4 m sobre 2πrt elevado a 3 meios. Elevado a 3 meios. Aí agora vamos fazer a solução da integral. Que tá lá, ó, não precisa fazer, é só olhar o resultado. N fatorial, quem é o nosso N? 1. Então, 1 sobre 2 vezes A, quem é o nosso A? M sobre 2RT, esse é o nosso A, elevado a N mais 1. Elevado a quanto? 2, porque o nosso N é 1 mais 1, 2. Certo? Aí agora é só arrumar. Agora é só matemática, não tem mais muita dificuldade. É só você arrumar aqui. Vamos organizar. Vamos lá. Eu vou já organizar abrindo todos os expoentes. Vou fazer assim, presta atenção. Ó. 4π. Lá em cima eu tenho m elevado a 3 meios. Embaixo eu tenho 2 elevado a 3 meios. Eu tenho π elevado a 3 meios. R elevado a 3 meios. T elevado a 3 meios. Aqui eu tenho
Embaixo, eu vou colocar logo aqui, ó. Tenho 2. Tô só repetindo, por enquanto. Nem cancelei ninguém. Aí aqui eu tenho m ao quadrado. M ao quadrado. Aqui eu tenho 2 ao quadrado que vai lá para cima. Eu tenho r ao quadrado que vai lá para cima e tenho t ao quadrado que vai lá para cima, certo? Só fui arrumando. Preste atenção, se você for copiar, você vai perder a explicação. Certo? Porque eu estou falando e já estou fazendo. Então preste atenção, depois copia. Aí vamos organizar. Você percebe que tem algumas coisas que se repetem, ó. R, T, π, 2. Vamos botar todo mundo na potência de 2. Fazer assim, ó. Velocidade média é igual a 2 ao quadrado. Vou juntar todo mundo que é potência de 2 primeiro. 2 ao quadrado. Embaixo eu vou ter 2 a 3 meios. Vezes 2. Elevado a 1, né? Aí o π, agora, vamos juntar o π. Aqui eu tenho π, aqui eu tenho π sobre π elevado a 1 e π elevado a 3 meios. Sobre π elevado a 3 meios. Juntei os π's, juntei os números, juntei os π's. Vamos juntar os m's. Eu tenho em cima m a 3 meios e embaixo m ao quadrado. Juntei os m's, né? Já foi o m. Vamos r agora. Em cima eu tenho r ao quadrado e embaixo eu tenho r a 3 meios e finalmente o t. Em cima eu tenho t ao quadrado e embaixo eu tenho t a 3 meios. Juntamos todos? Pronto, já foram todos, né? Agora é só repetir a base, somar ou subtrair os expoentes, né? Vamos lá. Velocidade média. Claro que você pode fazer isso mais direto, né? Fazendo devagar só pra gente ir com calma, certo? Vamos fazer devagar. 2 aqui repete a base e soma os expoentes. Em cima eu vou ter 2 elevado a 4. E embaixo eu vou ter 3 meios mais 1. 2 elevado a 5 meios. Aqui, repete a base e subtrai os expoentes. 1 menos 3 meios. Menos 1 meio, né? Menos 1 meio. Vezes m. 3 meios menos 2. 3 meios menos 2. Menos 1 meio. R. 2 menos 3 meios. 1 meio. E aqui igual, né? T elevado a 1 meio. Aí vamos melhorar. Fica assim, ó. Velocidade média. 2. Aí aqui, ó. Repete a base. 2. Subtrai os expoentes. 4 menos 5 meios. 3 meios, né? 3 meios. E aqui, π elevado a 1 meio é a mesma coisa aqui sobre π, concorda? Sobre m vezes r vezes t. Eu posso, se está todo mundo ao meio, o que eu posso fazer? Botar todo mundo embaixo da raiz, né? Elevado a 1 meio é embaixo da raiz, só que isso aqui é 3 meios, o que eu faço? 2 elevado a 3 vezes 1 meio. 2 elevado a 3 é 8. Então vai ficar simplesmente a velocidade média igual a raiz de 8 RT sobre πm. Essa é a velocidade média, não é a quadrática média. A quadrática média é um pouquinho diferente, né? A velocidade média é a média das velocidades. A quadrática média você eleva ao quadrado e depois faz a média. Dá um pouquinho diferente, né? Só você fazer um testezinho básico com alguns números. Você pega 5 números, faz a média. Dá um valor. Você pega 5 números, eleva ao quadrado todos eles, soma e faz a média. Dá um pouquinho diferente. Que é o que a velocidade média é essa que a gente acabou de obter. Raiz de 8RT sobre πm. A quadrática média é o que a gente vai fazer quando apagar a lousa, que a gente já fez de outra maneira. Vamos fazer de novo, usando a função de distribuição de velocidade, que é raiz de 3RT sobre m. Certo? Pronto. Então a gente obteve, usando a função de distribuição de velocidade, aliás, aqui ela, a gente obteve a velocidade média das partículas, das moléculas que compõem o gás. Quando eu falo molécula, pode ser átomo também. Depende se o gás é mono, di ou poliatômico. Né? A gente vai ver já essa classificação. Vou anotar o resultado aqui, para a gente deixar no nosso banco de dados. Ó. Ela é raiz de 8RT sobre πm. Né? Vamos ver se a gente obtém... Como foi que a gente obteve essa velocidade quadrática média aqui? A gente obteve
Da seguinte maneira. A gente calculou a variação do momento linear de um átomo só, um único átomo dentro de uma caixa, né? Calculamos a variação do momento linear, dividimos pelo tempo. A variação do momento linear pelo tempo é a força. Pegamos a força e dividimos pela área, obtivemos a pressão, né? E aí, com isso, a gente foi manipulando, substituiu a pressão usando a lei dos gases ideais e encontrou a expressão para a velocidade quadrática média. Vamos ver se a gente pode obter aquele resultado lá que a gente já conhece, usando a função de distribuição de velocidade. Agora eu quero a velocidade quadrática média. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero a velocidade quadrática média, eu vou fazer de novo, usar a função de distribuição de velocidade, ó, somar todo mundo, mas multiplicando pela função que eu quero, que é a velocidade quadrática, né? Então, velocidade quadrática, ó, vezes a função de distribuição de velocidade. Certo? Vamos fazer isso. Semelhante ao que a gente fez, só que agora a função é a velocidade quadrática média, não a média só, né? Então vai ficar assim, ó, velocidade quadrática média, ó, integral de 0 a infinito, de v ao quadrado, vezes 4π m sobre 2πrt elevado a 3 meios, vezes v ao quadrado, é elevado a menos mv2 sobre 2rt dv. Pronto. É isso? Aí vamos de novo tirar da integral todo mundo que não depende de v, que é a nossa variável, né, a velocidade, e vamos procurar lá na tabelinha, no apêndice, uma integral que se pareça com o que a gente vai encontrar aqui. Vai ficar assim, ó. Velocidade quadrática média. Vou tirar da integral tudo que não tem v. 4π, ó, e 2πrt m a 3 meios. Pronto. E dentro da integral, o que eu tenho? Eu tenho v ao quadrado. V ao quadrado é a menos av ao quadrado. 0 a infinito. V à quarta é a menos m sobre 2 rt v ao quadrado dv. Aí vamos lá consultar a tabela, né? Aí, se eu fosse má, como vocês dizem que eu sou, eu ia dizer para vocês fazerem isso no braço, né? Mas ainda vou deixar vocês olharem na tabela, né? Procurar lá na tabela. O que eu tenho agora? Ó? Eu tenho a minha variável v elevado a 4, é elevado a menos uma constante, x elevado a 2. Vamos procurar lá na tabela se tem alguma coisa que pareça com isso. Lá, aquela outra integral não servia. Por que ela não servia? Porque era 2n mais 1, né? E lá é o dobro, ó. Aí a gente vai lá na tabela, ó. Pronto, a integral 16, para quem está com o livro. Vou escrever ela aqui, ó. De 0 a infinito, olha aqui como ela se encaixa melhor. Porque, ó, pois é, mas aí não vai... N tem que ser, é porque ele vai dar inteiro, né? Olha pra cá, ó. Aqui, cadê? X elevado a 2n é elevado a menos ax ao quadrado dx. Essa tem mais semelhança com o que a gente quer, né? Então, o resultado dela é esse aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 5 vezes 2n menos 1. 2 elevado a n mais 1, a elevado a n, raiz de π sobre a. Deixa eu ver se está certo. Vamos conferir, né? 2n, certo? Certo. Pronto. Esse é o resultado da integral que a gente... que se assemelha com a que a gente quer resolver. Vamos fazer as equivalências aqui embaixo. E aí a gente resolve lá. Vamos lá. Quem é o nosso x? É o v, né? O x, ó, vou botar aqui embaixo da própria integral. O x é o v. É isso? Quem está fazendo o papel de a, que é a constante do expoente da exponencial, é isso aqui. M é a é igual a m sobre 2rt. É isso? E observe, aqui eu tenho x, né? Vamos comparar com o que é? X elevado a 4, x elevado a 4 é elevado a menos a, x ao quadrado. Isso assemelha com isso aqui, né? Ó, 2n, x elevado a... Então, nosso n vai ser quem? 2n é igual a
4. Então, N é 2. Pronto. Aí vamos resolver a integral baseado naquela solução que já está lá com os nossos parâmetros. Vai ficar assim, ó. Vou repetir de novo aqui o pessoal daqui da frente, ó. Velocidade quadrática média. 4πm sobre 2πrt elevado a 3 meios. Aí agora vai lá o resultado da integral. Quem é o resultado da integral? Olha lá. É o produto dos números ímpares até 2n menos 1. Ó, 1 vezes 3 vezes 5 até 2n menos 1. Quem é o nosso n? 2. Então 2n menos 1 vai ser quem? 2 vezes 2, 4 menos 1, 3. Então lá em cima eu tenho o produto 1 vezes 3, né? Corta no 3, porque é até 2n menos 1, sobre 2 elevado a n mais 1. Nosso n é 2. 2 mais 1, 3. Vezes a, quem é o nosso a? Aqui, ó, m sobre 2 rt, esse é o a. A elevado a quanto? A n. O nosso n é 2. Presta atenção, que é só comparar. Mas se você fizer isso desatento, você pode errar. Isso. Vezes raiz de π sobre a. Ou seja, aqui, ó, raiz de π. Quem é o nosso a? Aqui. M sobre 2RT. Aí agora vamos arrumar quem a gente puder arrumar, né? Vamos lá. Ó, vamos fazer daquela mesma forma. Vamos colocar todo mundo embaixo, né? Vamos tirar todos os expoentes, abrir bem direito, bem devagar. Não precisa pressa, não. 4π. Aí lá tem, ó, m a 3 meios. Ó, m a 3 meios. 2 a 3 meios. π a 3 meios. R a 3 meios. P a 3 meios. Aí aqui, ó, preste atenção. Aqui tem um 3 e aqui tem um 2 ao cubo, né? 3. Vou botar o 3 pra cá. 3. Aí tem um 2 ao cubo e tem um m ao quadrado. Tem um m ao quadrado. Aqui no denominador, tem isso aqui ao quadrado que vai lá pra cima. Então vai ficar 2 ao quadrado, R ao quadrado, T ao quadrado em cima. 2 ao quadrado, R ao quadrado, T ao quadrado, concorda? Aí aqui tem o pessoal elevado a quanto? 1 meio. Então lá em cima vai ter π a 1 meio, π a 1 meio. Esse pessoal do denominador sobe, né? Vai ficar 2 a 1 meio sobre, certo? Aí agora é só a gente agrupar quem a gente puder agrupar. Vamos lá, vamos fazer isso com calma, né? Vai ficar assim, ó. Vamos lá. Vamos pegar todo mundo, todos os números, certo? 4, 2, 2, 2, 2. E esse 3 aqui sozinho eu vou botar ele lá na frente, certo? Vai ficar assim, ó. Velocidade quadrática média, 3 vezes 2 ao quadrado, 2 a 3 meios, 3 meios, 2 ao quadrado, não, já botei, né? Não, desculpa, esse 2 ao quadrado é esse, desculpa. 2 ao quadrado, e tem 2 ao meio, cabe logo todo mundo em cima. E embaixo 2 ao cubo, concorda? Pronto. Vamos pegar agora todo mundo que for M. M, M, M. Não é isso? Vai ficar M a 3 meios lá em cima. Embaixo, M ao quadrado, M ao meio. Vamos agora pegar os πs. Π, Π, e tem um π bem aqui. Vai ficar em cima, π, π ao meio. Π, π ao meio e embaixo, π a 3 meios. É isso? Quem mais agora? R. Vamos pegar o R. Aqui tem um R, ó. Aqui tem um R e aqui tem um R. Vamos pegar os R's. Vai ficar em cima, 2 e 1 meio. 2 e 1 meio. Embaixo, 3 meios. O que mais? Vamos pegar agora os T's. Falta só o T, né? Pronto. Falta só o T. Aqui o T. Aqui o T. Aqui o T. Vai ficar em cima 2 e 1 meio.
E embaixo, 3 meios. Aí vamos lá, né? Velocidade quadrática média vai ser quem? Esse 3 eu vou deixar ele na frente, né? Vai ficar assim, ó. Repete a base e soma os expoentes em cima. 2 mais 2, 4 mais 1 meio, 9 meios. Embaixo, 3 meios mais 3. 3 vezes 2, 6, mais 3, 9 meios, né? 2 elevado a 9 meios. Ótimo, né? Aí aqui, ó, M a 3 meios em cima. E embaixo, 2 mais 1 meio. 2 vezes 2, 4 e 1, 5 meios. M, 5 meios. O π, 1 mais 1 meio, 3 meios. Sobre 3 meios. O R, 2 mais 1 meio, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, embaixo 3 meios. 5 meios, 3 meios, e o T é igual, né, ó, né? T, 5 meios e 3 meios. Aí agora a gente arruma, vamos ver aqui, vamos ver se dá aqui, né? Vamos ver aqui, velocidade quadrática média. Aí vamos lá, quem a gente pode, olha aqui, o 2 vai embora, o π vai embora, é isso? Aí resta quem? Restam 3, né? 3 aqui ele, ó. Aí aqui resta um M. Vamos botar, né? 3. Aí aqui eu tenho 3 meios menos 5 meios. Dá quanto? 3 meios menos 5 meios. Menos 1 meio, né? Aqui, ó. Opa, menos 2 meios. Aqui, ó. Menos 2, menos 1, né? Então, sobre M, certo? Vou botar logo embaixo, certo? M é menos 1 sobre M. Aqui, 5 meios menos 3 meios. R, positivo. Então, em cima, né? E aqui, T, positivo, né? T, certo? Então, a raiz, a velocidade quadrática média é a raiz desse valor, que é justo o valor que a gente obteve por aquele outro caminho, né? É a definição de velocidade quadrática média, é a raiz é a média ao quadrado tirada a raiz, né? Ou seja, a raiz de 3RT sobre M, como a gente já tinha obtido anteriormente, só que por outro caminho, né? Claro que elas tinham que coincidir os resultados, porque não depende do caminho, né? Já é o resultado da integral isso aqui. Aí é o produto de 1 vezes 3 vezes... É o produto dos números ímpares. Só que os números ímpares são infinitos. Você vai cortar onde? Em 2n menos 1. O nosso n... Esse é um produto de uma série, que vai ser cortado em 2n menos 1. O nosso n é 2. Aí você substitui bem aqui o 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4. Menos 1, 3. Então você vai multiplicar só até 3. Se o n fosse 5, 2 vezes 5, 10. Menos 1, 9. Aí você vai fazer 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9. Se o n fosse, sei lá, 8. 2 vezes 8, 16. Menos 1, 15. Aí você ia pegar todos os ímpares. 1, 3, 5, 7, 9, todos. 11, 13, 15, deu 15, né? Isso é o produto dos números ímpares, até esse limite. Para a gente completar o nosso estudo sobre as velocidades dos átomos que compõem o gás, falta a gente falar da velocidade, que a gente define como a velocidade mais provável. O nome já meio que é autoexplicativo, né? O que é a velocidade mais provável? Imagine que essa sala seja um recipiente e que aqui tenha N átomos ou moléculas de um gás. Esse N é um número da ordem de 10 a 23, muito alto, né? Então é óbvio que você vai encontrar partículas com velocidades muito distintas. Inclusive, a gente já viu aqui, ó, que o intervalo possível de achar partículas é de 0 a infinito, né? O intervalo todo, certo? Mas existe aí, pelo gráfico, a gente vê que existe um valor de velocidade que a gente chama de mais provável. Porque se você lembrar que o eixo vertical aqui, né? O eixo Y é a probabilidade de você encontrar a partícula e o eixo X é a velocidade, você percebe que a maioria das partículas estão nessa faixa aqui, concorda?
Ou seja, se você pegar aleatoriamente, é como vamos voltar para a distribuição de altura. Se você sair no meio da rua aí e for procurar pessoas, você traçou esse gráfico já, né? Fez uma estatística aqui e tal. Aí se você for na rua e for medir as pessoas, claro que você pode eventualmente encontrar uma pessoa nesses intervalos aqui, alguém muito baixo, alguém muito alto. Mas o mais provável é que você ache pessoas com altura média, porque a maioria das pessoas estão naquele intervalo. A mesma coisa aqui, ó. A velocidade mais provável a gente define como sendo a velocidade onde a maioria das partículas possuem. Por isso ela é a mais provável, porque a maioria das partículas possuem aquela velocidade. Se você olhar no gráfico, corresponde a esse ponto aqui, concordam? Essa deve ser a velocidade mais provável. Ou seja, corresponde ao pico da curva. Isso significa o quê? Se eu quero encontrar a velocidade mais provável, preste atenção, se ela corresponde ao pico da curva, exatamente. Se eu quero encontrar a velocidade mais provável, ela vai corresponder ao quê? Ao ponto máximo daquela curva, ou seja, ao ponto onde a derivada da curva, com relação a v, é zero. Então, para achar a velocidade mais provável, eu vou fazer dp dv igual a zero. Porque nesse ponto eu sei que eu estou no máximo. Se eu estou no máximo é porque a maioria das partículas tem aquela velocidade. Aí a gente vai achar esse valor. Então vamos derivar aquela função com relação a v. Vou repetir a função aqui, mas você percebe que só basta derivar o que tem v. Vamos lá, vai ficar assim, ó. dv, vou botar a função toda, só para a gente lembrar. 4π n sobre 2πrt elevado a 3 meios, v ao quadrado, vou derivar isso daí com relação a v e essa derivada é zero. Se eu fizer isso, derivar isso daí e dizer que a derivada é zero, essa velocidade já é a mais provável. Concorda? Só que o que está aqui não precisa derivar, porque isso não depende de v. Vou derivar só essa porção final aqui do lado direito. Ou seja, eu vou derivar isso daqui, ó. ddv de v provável ao quadrado é elevado a menos... Bota logo m, né? V, botar assim, 2rt, v provável ao quadrado. Pronto, é isso que eu vou derivar. E vou dizer que essa derivada é zero. Aí como é que eu derivo isso daí? Pronto, a regra do produto. Vou derivar a primeira vou derivar a primeira parte, multiplicar pela segunda. Vamos lá. Quem vai ser a derivada da primeira com relação a v? A primeira é v isso aqui. Vai ser quem? 2vp vezes e elevado a menos m 2rt v ao quadrado mais primeira, repete, p vezes a derivada da segunda. Quem é a derivada da segunda? Pronto. Eu primeiro tenho que derivar o que está aqui, que é quem? A derivada disso que está aqui? 2vp vezes... Só que o m vezes 2rt tem um sinal de negativo, né? Então eu vou jogar ele logo aqui, certo? Vezes é elevado a todo mundo. Isso é zero. Certo? Aí vamos arrumar aqui, a gente puder arrumar. Perceba aqui que o E já pode ir embora, né? Ó, o E aparece aqui, o E aparece aqui. Vamos arrumar aqui o 2, vai embora. Vamos ver quem foi que sobrou. Ficou lá, ó, 2vp. E aqui, vou passar logo esse pessoal para o lado direito, então o negativo vai embora. Aqui ficou vp ao cubo vezes m sobre rt, não é isso? Vp ao cubo, m, 2 foi embora, sobrou só o rt, concorda? Aí vamos arrumar melhor aqui, ó. Aqui esse vp com desse. Sobra quem? Vp ao quadrado. Vp ao quadrado é igual a 2rt sobre m. Ou seja, a gente encontra a velocidade mais provável como sendo a raiz de 2rt sobre m.
Perceba que a velocidade mais provável é ligeiramente menor que a velocidade quadrática média. Né? Ó, a quadrática média é raiz de 3 RT sobre M. E a mais provável é raiz de 2 RT sobre M. Ela é um pouquinho deslocada. Se essa curva fosse uma gaussiana, quer dizer, uniformemente, aliás, simétrica do lado e do outro, a velocidade mais provável tinha que coincidir com a média, né? Só que essa curva ela não é simétrica, ela é assimétrica. Então a velocidade mais provável é um pouquinho diferente da média, né? Ela é um pouquinho mais deslocada para a esquerda, a mais provável, enquanto a média é um pouquinho mais direita. Para a direita, já que eu tenho esse rabinho para lá, né? Quando eu fizer a média, ela desloca um pouquinho para lá, puxa um pouquinho para a direita, a média. A gente já aprendeu aí, aliás, a gente tem já no nosso banco de dados aqui várias informações e 3 relações entre a velocidade, que era o que a gente buscava, entre a velocidade, que é um parâmetro microscópico, que tem a ver com o movimento das moléculas dos átomos que compõem o gás, e a temperatura, que é um parâmetro mensurável, macroscópico, né? Temos tanto a velocidade quadrática média, como a velocidade média e a velocidade mais provável. As 3 dependem basicamente da temperatura, né? Só que existe ainda algum... A gente falou disso um pouco quando a gente falou, no capítulo passado, quando a gente falou da primeira lei da termodinâmica. Quem aqui lembra a primeira lei da termodinâmica? Dizia o quê? Que a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. Né? Vou escrever ela aqui só para a gente relembrar, certo? A primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna, Q menos W. Pronto, vamos lá. Mas a gente sabe o que é energia interna. Se eu perguntar para você assim, esquece a fórmula, esquece a primeira lei da termodinâmica. O que representa a energia interna? Qual é o significado físico que ela tem? O que você acha que ela está relacionada? Energia, certo, né? Interna ainda mais, né? Não é externa, né? Não é externa, é interna, né? A energia interna, ela está relacionada justamente com o grau de agitação térmica das moléculas também. Ou seja, ela é uma energia cinética. Né? Ela está relacionada ao movimento. Só que a gente não tem ainda uma expressão que relacione a energia interna com a temperatura. A gente tem só a primeira lei. A variação da energia interna é constante e é igual ao calor menos o trabalho. Só que a gente não tem ainda uma relação entre a energia interna e a temperatura, propriamente dita, né? Porque aqui o que eu tenho é calor. Calor não necessariamente está relacionado à temperatura, tem que lembrar disso, né? Às vezes você fornece energia sob forma de calor para o sistema e a temperatura dele não varia. Ele troca de estado, mas a temperatura se mantém, né? Cuidado que essa confusão é muito comum. A gente tende a pensar que quando o sistema recebe calor, a energia interna dele aumenta. Não é verdade. Pode não ser verdade. Porque às vezes ele pode receber calor e manter a temperatura dele. Né? Ou pode ceder calor e manter a temperatura dele. Variando outros parâmetros para compensar isso daí. Certo? O que eu garanto que a energia interna vai variar é se eu mexer na temperatura. Vamos ver como é que isso funciona. Ora, a energia interna está intimamente relacionada com a energia cinética. O que é a energia interna? É a energia cinética de cada molécula. Certo? Se eu somar todo mundo, ou ainda, se eu multiplicar a energia cinética média, né? Que é o que eu tenho ali, pelo número de moléculas que eu tenho naquele gás, eu vou ter a energia interna do gás. Então o que eu vou fazer para obter a energia interna? Olha para cá. Eu vou simplesmente, quantas moléculas eu tenho num gás? Nzão. Nzão é o número de moléculas. Então, se eu multiplicar Nzão por a energia cinética média, eu vou obter a energia interna de todo o gás. Concorda? Vai ficar assim, então, ó. A energia interna, ó, é igual a Nzão. Só que aquele Nzão eu posso trocar por Nzinho vezes Na, ó. Nzinho vezes Na vezes a energia cinética média. 3 meios de kT. 3 meios, ó. 3 meios de kT. Só que aquele K eu também posso trocar, eu escrevi ele, tá aqui, ó. Posso trocar por R sobre Na, ó. Vamos fazer isso. Energia interna, ó. Vou repetir o que eu tenho. Vou botar logo 3 meios na frente. 3 meios. Vai ficar Nzinho, Na, vezes K, mas o K eu vou trocar ele por R sobre Na. R sobre Na, vezes temperatura. E aí eu encontro justamente a relação entre a energia interna e a temperatura. Aqui, ó, a famosa equação
da energia interna. 3 meios de nRT. Né? Que aí sim relaciona a energia interna, um parâmetro microscópico, com a temperatura, um parâmetro macroscópico e que pode ser medido. Certo? Essa energia interna, 3 meios de nRT, ela é um caso especial. A gente vai ver se der tempo ainda hoje, se não à tarde, quer dizer, ainda agora de manhã, se não à tarde. A gente vai ver que, na verdade, aquele 3 ali, ele só acontece para um caso especial. Existe um caso mais geral, que pode ser 5 meios ou 7, a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, vamos guardar a energia interna como 3 meios de nRT, certo? Aí vamos fazer agora 2 exemplos dois processos termodinâmicos que a gente, inclusive, já mencionou aqui. Vamos primeiro fazer um processo termodinâmico de mexer no gás. Nosso sistema é um gás, certo? A gente vai ter um gás no estado inicial, vai levar esse gás para o estado final. Esse processo, a princípio, vai ser a volume constante. Então, vamos ver um processo termodinâmico isovolumétrico. Vamos ver aqui, olha só. Olha só o que eu vou fazer. Vou colocar o gás, certo? Dentro de um recipiente. Que está termicamente isolado, exceto pelo fundo dele que está em contato com o reservatório térmico. Aqui eu posso controlar a temperatura. Sim. Esse gás, né, ele precisa ser encerrado, fechado, porque senão ele escapa. Vou colocar um êmbolo aqui em cima que pode se mover. E para segurar a pressão que as moléculas do gás vão fazer, tentando levantar o êmbolo, vou colocar sobre ele o nosso velho recipiente com as bolinhas de chumbo. Certo? O livro faz, só ver se ele faz primeiro o volume constante. Acho que ele faz primeiro o volume constante. Que foi o que a gente escreveu ali. Ele trava primeiro o volume, depois ele mexe. Vamos lá, vamos fazer então assim, primeiro a volume constante. Esse êmbolo, ele é móvel. Só que eu quero que o processo seja isovolumétrico, ou seja, que o volume não varie. Como eu quero que o volume não varie, eu vou travar o êmbolo bem aqui. Ó. O êmbolo é móvel, mas nesse caso ele vai ficar fixo. Está preso aqui, não vai se mover. Inicialmente o gás está no estado inicial, que é pressão PI, volume VI, temperatura TI. Esse gás vai para o estado final, onde ele vai ter um volume final, que eu não quero que mude, onde ele vai ter uma pressão final, que pode ser maior ou menor que a inicial, e vai ter uma temperatura final, que pode ser maior ou menor que a inicial. Isso aqui seria o gás do estado inicial, e aqui seria o gás do estado final. Certo? Aí vamos lá. Eu quero que esse gás sofra um processo termodinâmico. A única coisa que eu garanto é que o volume não vai variar. E eu sei, esse gás é um gás ideal, né? E eu sei que ele vai obedecer à primeira lei da termodinâmica, ou seja, a variação da energia interna é igual ao calor menos o trabalho. A variação da energia interna eu posso escrever como 3 meios de NR. Como eu estou falando de delta, é delta T, porque é o único parâmetro que varia aqui, né? N é o número de mols, é fixo, R é constante fixo. Então, se eu quero delta E, delta T. Vou jogar aqui, ó. 3 meios de NR, delta T, igual. O que eu vou deixar lá, por enquanto? Que vai ser o trabalho realizado nesse processo isovolumétrico? 0. Cuidado de novo. A gente costuma confundir, a gente costuma achar que aí... Olha o que eu estou afirmando, o que vocês me disseram. Se o volume não varia, com certeza o trabalho realizado é 0. Só que, às vezes, o volume varia e o trabalho realizado também é 0. Cuidado, porque a gente tende a achar que a volta é verdade. Certo? Se o volume não muda, com certeza o trabalho realizado é 0. Mas, às vezes, o volume muda e, ainda assim, o trabalho realizado é 0. Por exemplo, numa expansão livre, que a gente tem um gás dentro de um recipiente, por exemplo, né? Dentro de um recipiente fechado aqui, e aqui você faz vácuo. Quando você liberar esse gás para sair, ele não vai encontrar resistência do outro lado.
ele vai se expandir, o volume vai variar, e ainda assim ele não vai realizar trabalho. Ou seja, cuidado, porque às vezes a gente tem a tendência de achar, de responder no impulso, o volume aumentou, o trabalho é positivo. Não é verdade, você tem que ver a situação. O que eu garanto, com certeza, é que... Por que quando o volume é zero, quando o ΔV é zero, o trabalho realizado é zero? Porque o trabalho é a integral de PDV. Se o V não varia, com certeza, o trabalho realizado é zero, que é justamente esse caso. Então, eu vou ficar simplesmente com o quê? Que calor é esse? É o calor que eu vou fornecer, já que eu quero que aconteça alguma coisa nesse gás, eu vou fornecer ou retirar, tanto faz, né? Tudo que eu falar para ida vale para volta aqui. Então, imagine que esse gás vai receber energia sob forma de calor, certo? Esse calor que eu estou oferecendo aqui, eu estou entregando para o gás, e o que esse calor vai fazer? Ele não vai realizar trabalho, porque o êmbolo está preso. Ele vai simplesmente aumentar a temperatura das moléculas, concorda? Então, esse é um calor do tipo sensível ou latente? Sensível. É um calor do tipo sensível. Só que agora eu não vou mais escrever, preste atenção no que eu estou falando, não vou mais escrever daquele jeitinho MC ΔT, porque aqui para a gente não importa a massa. O equivalente da massa para a gente é o número de mols. E esse calor, aqui eu não tenho mais uma substância, eu tenho um gás. Então eu vou escrever uma outra constante equivalente ao calor específico sensível. Como eu tenho aqui um processo isovolumétrico, volume constante, eu vou escrever o calor sensível como calor sensível N, que seria, no caso seria MC ΔT, o equivalente seria NC, V ΔT. Ou seja, vou escrever aqui, ó, seria o calor sensível molar, né, porque é em relação ao número de mols, a volume constante, que é o equivalente do MC ΔT. Só que para a gente, a unidade agora equivalente à massa vai ser o número de mols. Nosso calor sensível, a constante é um pouquinho diferente, porque se refere ao gás e não à substância, ΔT. Se você olhar para isso daqui, olha só, o N cancela, o ΔT cancela, e aí eu posso descobrir quem é o CV. Quem é essa constante, CV? Que seria o calor específico molar, volume constante, é o nome dela, né? Calor específico sensível. Se você olhar esse valor desse CV, ele é 3 meios de R. O R é mais ou menos 8, né? 8 vezes 3, 24, 12 um quebradinho, né? Vamos ver aqui. 12,5 joule por mol Kelvin, né? Certo? Isso se o gás for monoatômico, como a gente vai falar daqui a pouco. Vou guardar tudo isso daí. Por enquanto, o nosso gás, ele é, por exemplo, hélio, uma molécula só. Né? Ele é um gás monoatômico. Ele só contém um átomo que compõe aquele gás. Não tem combinação de átomos para formar uma molécula. Pode até ter, mas aí vai ser um pouquinho diferente, a gente vai ver já já. Certo? Vamos, antes de ver isso, vamos ver outro processo termodinâmico que a gente pode fazer, que seria o processo isobárico. Processo isobárico. Preste atenção aqui bem rapidinho. O processo isobárico é aquele que acontece a pressão constante. Então agora o volume pode variar. Quem não vai variar é a pressão. Então o gás está lá, de novo nosso exemplozinho aqui, ele, ó, certo? Aqui o gás. Agora o êmbolo está móvel, certo? O gás está lá dentro. Em cima eu vou ter o recipiente, as bolinhas de chumbo, e isso está em contato com o reservatório térmico, a temperatura T. Certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho um gás no estado inicial. Pressão PI, volume VI, temperatura TI. Isso, gás no estado inicial. Quero que esse gás vá para o estado final, onde a única coisa que eu garanto é que PF é igual a PI. VF pode mudar, TF pode mudar. Isso seria o gás do estado final. Aí, vamos lá. Bom, eu vou, por exemplo, trabalhar com a expansão.
isobárico. Poderia ser a compressão, a mesma coisa. Vamos olhar para a expansão. Ora, eu quero que esse êmbolo aqui suba. Eu estou falando da expansão, né? Se esse êmbolo vai subir e a pressão não pode aumentar nem diminuir, a princípio, quando o êmbolo sobe, a pressão cai, né? O que eu tenho que fazer para manter a pressão constante? Fornecer calor para esse sistema. Ele vai receber energia sob forma de calor, para poder compensar a subida do êmbolo. Não é isso? Então, vamos escrever de novo a primeira lei da termodinâmica. Variação da energia interna, ó, é igual ao calor menos o trabalho. Certo? Aí, vamos lá. A energia interna está lá, ó. Tem um detalhe básico que a gente pode escrever aqui, ó. Olha só, a energia interna, vamos fazer isso aqui antes de passar para lá. A energia interna, olha para a expressão dela. Ela é 3 meios de nRT. Ou seja, ela é 3 meios de RNT, concorda? Não faz, né? A ordem aqui. Posso botar o R aqui para frente e o N lá para trás. Por que isso? Porque 3 meios de R, quem é 3 meios de R? É o CV, tá bem aqui, ó. 3 meios de R é o CV. Então, você concorda comigo que eu posso escrever a energia interna como NCV delta T? Energia interna, se eu substituir o 3 meios de R por CV, vamos escrever dessa forma a energia interna. Bem aqui, olha pra cá. Tá lá, ó. NCV delta T igual ao calor. Esse calor agora, ele se refere a um processo isobárico. Esse calor que eu fornecer, preste atenção na situação. O calor que eu fornecer, ele vai ter que ser usado para duas tarefas. Uma, para aumentar a temperatura do gás, e a outra, para fazer o êmbolo subir. Antes, todo o calor que eu fornecia para o sistema, ele era usado integralmente para quê? Para variar a energia interna do gás, né? Não havia realização de trabalho. Então, todo o calor que era fornecido era inteiramente usado para aumentar a energia interna do gás. Agora, o calor que eu fornecer, uma parte dele vai aumentar a energia interna do gás, a outra parte vai realizar trabalho. Então, eu vou ter que fornecer mais energia, né? Porque eu quero que seja realizado mais tarefas, certo? Então, vamos substituir. O calor agora, ó, também é um calor sensível, porque ele vai fazer a temperatura aumentar. Mas ele não é mais um calor sensível. Opa, que eu botei P, ó, gente, é V, viu? Aqui, ó. Pronto. Não entendeu mais nada por causa dessa letrinha, não foi? É verdade, mas estava errado mesmo. É CV, porque agora é que é o CP. Que agora é que a pressão é constante, né? Ó, agora sim, esse calor vai ser um calor sensível, só que a pressão constante. Menos o trabalho realizado. Agora é zero? Não. Porque o volume vai crescer. Quem é o trabalho? P delta V. Que é a expressão do trabalho que a gente viu, né? Por que eu não vou usar integral? O trabalho é a integral de PDV. Mas por que não precisa usar integral? Porque P é constante. Ó, isobárico, P constante, sai da integral. Fica simplesmente P vezes delta V. Aí vamos arrumar melhor. NCV delta T. NCP delta T. P delta V. Vamos olhar para a primeira lei da termodinâmica. Tá? Para a equação dos gases ideais. Aqui ela, ó. P delta V. P delta V é a mesma coisa aqui. NR delta T. Jogar para cá. NR delta T. Ó. NR. O que a gente pode cancelar aí? Ó? Delta T e N. Pronto. O que restou? Que o CV é igual ao CP menos R. Vamos isolar então o CP. CP é igual a CV mais R. O que é isso daqui? Preste atenção, vamos entender agora. CP é o calor específico molar a pressão constante, é o CP, né? Ó, o CP é o calor específico molar a pressão constante. Aí vamos lá. Quem é maior, o CP ou o CV? CP. Por que o CP é maior? Porque se eu quero que o processo seja isobárico, que é o caso, o calor que eu fornecer, ele vai ser usado para aumentar.
digamos que o sistema receba calor, ele vai ser usado para aumentar a energia interna e para realizar trabalho. Enquanto que, se o processo for isovolumétrico, todo o calor que eu fornecer é usado só para aumentar a temperatura ou variar a energia interna do gás. Então, o CP é maior que o CV. Ele, na verdade, é o CV mais R. Ó. Se o CV é 3 meios de R, quem é o CP? 5 meios de R. Só que, para finalizar, esse caso é um caso especial. Por quê? Porque você pode ter um gás monoatômico, mas você também pode ter um gás diatômico e poliatômico. Vamos só falar disso e aí a gente encerra. Fazer uma tabelinha bem aqui, olha pra cá. Ó. Eu posso ter um gás monoatômico, eu posso ter um gás diatômico e posso ter um gás poliatômico. Né? Aí vamos ver aqui em termos dos graus de liberdade. Eu já falar disso, vou escrever e vou falar. Posso ter a translação, posso ter a rotação, total, vamos ver aqui, total, CV, vamos pensar aqui, preste atenção, olha só. Vamos entender aqui, preste atenção. Mais ou menos metade do século passado, Maxwell descobriu que essa expressão para energia ela é um caso especial. Essa 3 meios de nRT ou 3 meios de KT, como você queira chamar. Né? Ela é um caso especial de alguma coisa maior. Na verdade, ele anunciou o que a gente chama de teorema da equipartição. O que diz o teorema da equipartição? Ora, o que é aquilo lá? Energia cinética. Tem a ver com o quê? Movimento. Movimento e velocidade, né? Só que você diz, mas em que direção está essa velocidade? Ela pode estar nas 3 direções, x, y e z. O gás não tem preferência, a não ser que você faça alguma coisa, bote um campo elétrico, oriente. Mas se não tiver nenhum agente externo, vai ter movimento aleatório nas 3 direções, né? Não tem direção preferencial, certo? E ele percebeu que a energia cinética, na verdade, como você tem 3 direções possíveis de movimento, x, y e z, e o gás não tem preferência, então a energia cinética, na verdade, é a soma de cada uma dessas 3 possibilidades. Então, de fato, o que você tem é 1 meio de kT de energia cinética na direção x, 1 meio de kT na direção y e 1 meio de kT na direção z. Quando você somar as 3 contribuições, você tem 3 meios de kT. Só que aquilo só é verdade se o gás for monoatômico. O que é um gás monoatômico? Hélio, por exemplo. Simplesmente um átomo. Ele tem 3 graus de liberdade de movimento. Andar em X, andar em Y ou andar em Z. Ou seja, ele tem 3 graus de liberdade na translação. X, Y e Z. A gente diz, mas professor, ele também pode rodar. Essa bolinha pode rodar. Na teoria ela pode. Mas na prática isso não acontece. Por isso que isso é uma coisa bem recente. Se descobriu agora recentemente que eu digo, né, há 80 anos mais ou menos, se descobriu, em termos históricos, né, é recente. 80 anos mais ou menos, vamos esticar, 100 anos mais ou menos, se descobriu que a física quântica fez essa descoberta, que na verdade, na teoria nada impede que um átomo gire em torno do próprio centro, mas na prática isso não acontece. Ele só gira em torno de outro centro, do próprio centro ele não gira. Como o gás é monoatômico, qualquer eixo que eu bote vai ficar no centro dele. Então ele não gira. E ele, no total, só tem 3 graus de liberdade, que são a translação. Mas o gás pode ser diatômico, preste atenção nisso. Um gás diatômico oxigênio, por exemplo, O2. Né? Se o gás for diatômico, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, né? Vamos botar oxigênio. Se o gás for diatômico, como por exemplo o oxigênio, ele continua tendo 3 graus de liberdade de translação, concorda? Tem 3 graus de liberdade de translação. Só que agora existem 2 eixos que não passam pelo eixo dele, né? Vamos jogar aqui os eixos, ó. X, Y e Z, ó. X, Y e Z. Ele pode transladar nos 3 eixos. E ele só não pode girar em torno do eixo dele, que aqui no caso seria quem? O X. Mas ele pode girar em torno do Y e pode girar em torno do Z, não pode? Então ele tem mais 2 graus de liberdade de rotação.
Então, no total, ele tem 5 graus de liberdade. Certo? E um átomo poliatômico, por exemplo, metano, que é CH4, né? Não vou saber desenhar não aqui. Imagine, né? Usar a imaginação, né? Pronto. Pronto, imagine o metano. Certo? Ele continua tendo 3 graus de liberdade de translação, né? Só que agora, quantos graus de liberdade de rotação ele tem? Está distribuído no espaço. Imagine uma figura geométrica qualquer que você... No espaço, que não seja plana. Qualquer coisa que tenha volume, é impossível você, num eixo, só juntar todas as moléculas dele, concorda? Sempre vai ficar alguma molécula que não está naquele eixo, né? Porque ele está no espaço. Imagine, você tem 4, né? 1, 2, 3 e 1 no meio, né? 3 na base, 1 em cima e 1 no meio. Qualquer combinação que você faça, sempre vai ficar átomo fora daquele eixo. Então, você tem também 3 graus de liberdade de rotação. E no total, você tem 6 graus de liberdade. E aí, então, o que a gente, generalizando, o que a gente pode dizer? Que, na verdade, essa equação da energia interna, esse 3 aqui, ele aparece só quando o gás for monoatômico. Né? Se eu for generalizar, aquele número que está ali no numerador, ele é o grau de liberdade. Então, se eu fosse escrever de forma mais geral, a energia interna não seria, olha lá, como é que a gente escreveu ela? 3 meios de nRT. Na verdade, ela seria F sobre 2 nRT, onde o F é o número de graus de liberdade total. E o CV e o CP, o CV eu escrevi como 3 meios de R. Na verdade, o CV é F sobre 2R, né? E o CP, F sobre 2R mais R. Vamos ver quem são CV e CP, então. Se o gás for monoatômico, ele tem 3 graus. Então, 3 meios de R. 3 meios de R mesmo. O CP é mais 1, dá quanto? 5 meios de R. Se o gás for diatômico, quantos graus de liberdade ele tem? 5. Então, o CV vai ser quem? 5 meios de R. E o CP vai ser quem? 7 meios de R. Se o gás for poliatômico, quantos graus de liberdade ele tem? 6. Então, quem vai ser o CV? 3R e o CP? 3R mais 1, 4R. Certo? Então, perceba que, na verdade, a equação geral mesmo seria... vou apagar aqui só para... Vou até botar de outra forma, para você lembrar. Seria F sobre 2 vezes R e F sobre 2 e F sobre 2KT, onde F é o número de graus de liberdade. Ok? Entendido? Certo?